Sejam todos muito bem-vindos. A pedido de muitos, nós continuaremos agora com as explicações do porquê as minhas rezas não são atendidas, porque eu não tenho aquilo que eu desejo. Tantas vezes eu pedi para Hashem, as nossas orações são constantes, porém, muitas vezes nós não temos e não recebemos as respostas. Então nós falamos no primeiro vídeo que a resposta está no livro de Yeshayahu, no capítulo número 59. Agora nós continuaremos lendo alguns versículos simples e entendendo aqui o que Hashem está nos dizendo. Para você que não viu a primeira aula, olhe a primeira aula, escute a primeira aula, note os pontos que nós falamos e agora nós vamos continuar. Então no versículo número 1, falamos que a mão de Hashem não é curta de salvar e também o ouvido de Hashem está funcionando com certeza para escutar as nossas rezas. Não precisa de nenhum aparelho para aumentar o som, está tudo funcionando e o mundo espiritual continua pronto para receber as nossas rezas. Porém, a pessoa, através dos seus próprios atos e através das suas próprias fés, ou seja, através das suas próprias ideias, ele acaba afastando e criando uma barreira entre ele e entre Hashem, e entre o mundo material. Então nós estamos agora no versículo número 3. As suas mãos estamos no capítulo número 59, versículo número 3 do livro de Yeshayahu. No versículo número 1, nós falamos que a mão de Hashem não é curta, o ouvido de Hashem não é pesado, senão os pecados das pessoas que estão, na verdade, criando uma barreira entre ele e entre a divindade. No versículo número 3, diz que as suas mãos estão cheias de sangue e os seus dedos estão com pecados, os seus lábios falam mentiras e as suas línguas falam coisas erradas e palavras feias como palavras de baixo calão e assim por diante. Versículo número 4 fala pra gente o seguinte: En kore betzedek, não existe pessoas que pedem a justiça. En nishpat be'emunah, não existe aquele que julga com fé. Batoyachal toihu, eles confiam em vão, ou seja, eles confiam em algo que na verdade é vão e é fútil. Da Bershav, eles falam coisas em vão e coisas também fúteis, sem valor. Haro amal veoledoven, é como uma mulher que ela estivesse grávida de sofrimento e desse à luz a coisas ruins. Eles estão, na verdade, versículo número 5 fala pra gente, eles estão, na verdade, criando ovos de uma cobra venenosa. E eles estão tecendo como se fala isso em português? Eles estão tecendo uma teia de aranha. Aquele que come dos seus ovos morrerá, e aquele que o abre será picado por uma cobra. Assim também continua o profeta nos explicando que todos os seus atos eles são ruins. Porém, aqui nós temos no versículo número 4 uma dica muito forte do que causa, principalmente, que a pessoa não terá suas rezas escutadas. Davarishon, primeira coisa, en kore betzedek, a pessoa não chama a verdade, ele não pede pela verdade. A palavra kore, ela pode ser pedir e ela pode ser também ler. Ou seja, a pessoa não lê a verdade. Como nós sabemos, a única verdade absoluta que existe é a Torá. Portanto, aquele que deseja que a sua reza seja escutada, ele deve ler a Torá. Ele deve estudar aulas de Torá. A pessoa deve ler a justiça. A justiça única e absoluta é a justiça da Torá. Portanto, aquele que lê a justiça e aquele que pede a justiça, ele deseja a Torá, ele quer ler mais Torá, aprender mais Torá. Aquela pessoa que ele tem sede de Torá, ele sim terá a sua reza escutada. Outro ponto, ele não julga com fé. Ou seja, diversas vezes acontecem coisas na nossa vida, coisas que nós
gostamos, coisas que nós não tanto gostamos. Diversas vezes acontecem coisas que nós preferíamos que aquilo não acontecesse. E a pessoa julga aquela situação. E ele fala o seguinte: sabe por que isso aconteceu na minha vida? Por causa daquela pessoa. Aquela pessoa é a culpada do que está acontecendo na minha vida. Ou é por causa do presidente, é por causa do prefeito, é por causa do guarda de trânsito. E assim por diante, ele culpa todas as pessoas que estão à volta dela. Falam pra gente, os nossos sábios, essa pessoa, ela está julgando sem fé. Aquela pessoa que ele julga com fé é aquela pessoa que ele sabe que tudo que acontece na vida dela acontece porque Hashem decretou. E se Hashem decretou que aquilo acontecesse, não importa quem são os enviados para fazer com que aquele decreto aconteça. Pode ser o presidente, pode ser o prefeito, pode ser o guarda de trânsito, pode ser o gari, pode ser aquele que trabalha do seu lado, ou ainda pode ser uma pessoa que Chas V'Shalom passou no farol vermelho e fez um acidente. A culpa não é dele. Hashem decretou aquele decreto. E aquela pessoa foi somente um enviado para fazer com que aquele decreto seja acontecido. É óbvio que nós não vamos falar muito obrigado, meu querido amigo, por você passar no farol vermelho e colocar a vida de muitas pessoas em risco. É claro que nós não falaremos isso porque nós não somos tolos e nós não deixaremos que as pessoas continuem fazendo coisas erradas. Porém, a pergunta é como eu julgo os acontecimentos da minha vida. Será que eu julgo eles com fé? Ou será que eu julgo eles sempre buscando um culpado? O único culpado por tudo que acontece na nossa vida, eu falo para vocês, somos nós mesmos. A partir do momento que nós nos comportamos de uma maneira correta, tudo que acontecerá nas nossas vidas será da mesma maneira correto e serão coisas boas. Se coisas não boas estão acontecendo na sua vida, com certeza existem atos que você necessita arrumar. Você necessita mudar aqueles atos. E quando a pessoa julga com fé a sua vida, então ele sabe que tudo o que acontece é de Hashem. E quando a pessoa coloca Hashem em todos os acontecimentos da sua vida, então ele tem uma linha direta. Quando a pessoa tem uma linha direta, é muito mais fácil e é muito mais certo que a sua reza será escutada. Por isso fala o nosso profeta Yeshaya, a pessoa deve julgar com fé, julgue os acontecimentos da sua vida, julgue os acontecimentos do mundo como um todo com fé. Quantas pessoas não estão buscando até hoje um culpado pelo coronavírus? Quem é o culpado do coronavírus? O culpado do coronavírus são os chineses. Não, culpados são os morcegos porque eles trouxeram, os chineses comeram os morcegos. Não, os culpados são as companhias aéreas porque eles trouxeram o vírus de um lado para o outro. Não, o culpado é aquele que comprou a vacina, o culpado é aquele que não comprou a vacina, o culpado é aquele que usa máscara, aquele que não usa máscara e assim por diante. As pessoas até hoje, eles queimam o tempo deles, aquele tempo que Hashem deu para eles viverem, aquele tempo que não volta nunca mais. As pessoas queimam o tempo falando de bobagem e procurando culpados que eles nunca irão encontrar. Porque o único culpado é você. O único culpado somos nós. O que está acontecendo no mundo até hoje é nada mais do que fruto dos atos dos seres humanos. Se os seres humanos se importassem mais um com os outros, se os seres humanos tomassem cuidado para não falar mal um dos outros, talvez as máscaras não existiriam. Mas quando a pessoa fala mal, quando a pessoa fala coisas erradas, quando a pessoa humilha os outros, então Hashem nos dá uma dica e diz: coloquem máscaras perante a sua boca, para que não sejam escutadas as suas palavras. É como se fosse um lembrete. Cuida da sua boca, não somente para o que entra na sua boca, senão também pelo que sai da sua boca. Por isso fala Hashem: julgue com fé os atos da sua vida, e assim a sua reza será escutada. Continua o profeta e nos diz: eles confiam em nada, eles confiam em algo fútil. Eles confiam em algo que não é verdadeiro. Quando a pessoa ele acha que a vida dele está nas mãos de outras pessoas,
Sem falar de idolatria, que aquela pessoa que ele acredita em idolatria, então Hashem diz, você acha que aquela idolatria vai te salvar? Então vamos ver quanto ele vai conseguir te salvar de verdade, e a pessoa fica na mão de algo que não tem força nenhuma, de algo que é simplesmente uma mentira, e ele só se conecta com as forças da impureza dessa maneira. Mas existem pessoas que eles não acreditam em idolatria, mas eles acham que a vida deles depende do chefe deles. Se o meu chefe me der mais dinheiro, eu preciso dele para ter mais dinheiro. Eu preciso do meu chefe, eu preciso do meu professor, eu preciso daquela pessoa e por assim por diante. Ele coloca sua própria mão, sua própria vida, desculpem, na mão de outra pessoa. Quando você entrega a sua vida nas mãos de outra pessoa, Hashem diz, olha, se você trocou a confiança em mim e colocou ela em outra pessoa, então vamos ver se ele vai conseguir te salvar. E aí a Hashem simplesmente entrega a vida daquela pessoa na mão daquele que ele confia. Porque nós já falamos diversas vezes, os céus, eles se comportam com a pessoa da mesma maneira que a pessoa se comporta com os céus. Se você esquece o único Criador absoluto e é o único que pode fazer o que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer, e você prefere confiar em um ser humano que ele veio de uma gota fétida e que ele irá para um final não muito melhor do que isso, e a pessoa esquece Hashem, então Hashem diz, se você me esquece, infelizmente, a lei espiritual diz que você também será esquecido, até que a pessoa acorde e a pessoa volte em Tchuvá, se arrependa dos seus pecados e volte a se conectar com a espiritualidade. Quando você se conecta com a espiritualidade se conecta com você. É óbvio que a pessoa deve buscar as maneiras corretas. Por isso, se você ver o nosso primeiro vídeo e conectar com esse segundo vídeo, anote todos os pontos que foram falados. Quais são as maneiras corretas de ter a sua reza escutada e quais são as maneiras corretas de não ter a sua reza escutada, ou seja, o que eu não devo fazer para que a minha reza não deixe de ser escutada. Coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração e Bezrat Hashem nós conseguiremos cumprir tudo aquilo que nós estudamos.